Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre as constelações sistêmicas com cavalos. Provavelmente você já deve ter escutado bastante sobre constelação sistêmica, constelação familiar. Nós temos várias modalidades, você pode fazer as constelações com pessoas, com bonecos, no chão, de uma forma colocando umas âncoras. Você também pode fazer na água e você também pode fazer com cavalos. Tem pessoas também que fazem com gatos, outros fazem até com cachorro. Eu particularmente faço com cavalos e eu simplesmente amo de paixão essa ferramenta, porque os cavalos, eles são extremamente inteligentes e eles têm os neurônios espelhos. Então, quando eu entro com o meu cliente dentro de um curral, dentro de um redondel, juntamente com esses cavalos vão dando uma olhada nas pessoas e eles fazem uma espécie de um scanner, lendo como que essas pessoas estão. Se elas estão com raiva, se elas estão felizes, se elas são ameaças, se elas são um perigo para eles. Porque uma das prerrogativas para se trabalhar com esses animais, eles têm que estar em um efeito manada. Então, os cavalos, existem há milhares de anos aí, eles estão aqui junto conosco e o processo evolutivo deles é que um está sempre comunicando para o outro. A qualquer momento que um predador chegar, eles correm. Não sei se vocês sabem, mas os cavalos eles têm os olhos do lado, o que mostra que eles são presa. É diferente de nós, humanos e os felinos, que temos os olhos na frente, nós somos predadores. Então eles estão o tempo inteiro olhando e tocando as suas orelhas para poder perceber qualquer sinal de perigo. O mínimo perigo que ocorrer, esse animal vai comunicar para os outros. Então a gente utiliza isso, que é uma habilidade extremamente desenvolvida nos cavalos, para utilizar nos humanos. Então quando a pessoa adentra juntamente comigo dentro do curral e eu pergunto, tá, o que é que nós vamos trabalhar hoje? O que é que o senhor, que a senhora gostaria de ver? E aí a gente pode trabalhar absolutamente tudo. Você pode trabalhar relacionamento, doença, herança, empresas, conflitos, o que você quiser, dá para a gente trabalhar dentro dessa questão. E aí, a partir daí, você vai me falando, os cavalos são um pouco fofoqueiros, eles estão te escutando e eles começam a mostrar alguns comportamentos. E através desses comportamentos eu vou fazendo correlações. Primeiro eu faço uma leitura do campo. Olha, os cavalos estão me contando que existe isso, isso, isso. Quais são as possibilidades? O que é que isso bate contigo? O que é que isso tem a ver com a questão que você está trazendo? E a partir dali, a gente vai meio que numa dança. Os cavalos vão me mostrando informações, eu vou trazendo essas informações para o meu cliente e a partir daí a gente vai criando um ambiente extremamente interessante. E o que é mais interessante é que isso é extremamente expansivo. Porque pensa bem, numa constelação com cavalos, cada cavalo vai pesar em torno de 350, 400, 600 quilos. Nós temos, no meu caso específico, eu trabalho com 4 animais, são 3 adultos e um potro. Então, ali vai ter em torno de mais ou menos 1 tonelada, 1.000 quilos ali no campo, com os cavalos. Mas entra o meu peso, mais o peso da pessoa que está comigo, aquilo tem toda uma energia a ser movida. Lembrando que essas atividades que eu desenvolvo com cavalos, o objetivo, o alvo maior é trazer clareza para o meu cliente. Em nenhum momento eu tenho interesse, inclusive se eu fizer isso eu acabo me emaranhando, eu vou me enrolar dentro das minhas próprias questões, de dar informações ou direcionar o meu cliente. Então vamos supor, uma pessoa chega para mim e fala, olha, eu estou aqui numa dúvida louca, eu não sei se eu permaneço no meu trabalho, se eu peço demissão ou se eu vou aguardar mais um tempo para aposentadoria. Nós podemos levar essa questão para lá, em que a gente pode representar essas situações e dentro do campo eu vou falar, olha, o que o campo está mostrando agora, nesse momento, é isso, isso e aquilo. Em hipótese alguma eu vou dizer, faz isso ou faz aquilo, porque na verdade não existe escolha certa, nem escolha errada, só existem escolhas. E a melhor pessoa para escolher o melhor para ela é ela mesma. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso esclarecer, trazer clareza, debulhar, debruçar, abrir, desmembrar todas essas questões que a pessoa não está conseguindo ver. Mas uma das coisas que para mim é encantadora, que é espetacular e maravilhosa, é a visualização do campo. Porque às vezes você fala, puxa, eu aposento, eu fico, eu vou. Aí de repente você entra no campo e você percebe que a aposentadoria não está querendo ficar ali, ela quer sair.
ou de repente você percebe que o teu trabalho está fluindo de uma maneira super tranquila. Então, realmente não faz sentido. Vou trazer um caso prático, um relato de caso, que é bem legal para esclarecer. Esses dias atrás, uma cliente veio para mim e fez, olha, eu sou uma diretora de uma grande empresa, me sinto super bem nessa empresa, eu acho que a minha parte executiva é muito forte e eu gosto do que eu faço, eu sou muito bem remunerada nesse sentido. E me ocorreu, nos últimos 3, 4 anos, de começar a fazer cursos de expansão da consciência. Então, ela fez barra de Axis, fez Theta Healing, ela fez várias outras metodologias. E ela gostou, inclusive ela fez constelação, e ela gostou bastante. E as amigas dela disseram, de repente está na hora de você encarar esse novo mercado. Então, se for o caso, pede demissão do seu trabalho e vai. E ela estava num conflito interno muito forte, porque ela dizia assim, puxa, eu gosto tanto do meu trabalho, por que eu tenho que largar esse trabalho que eu ganho bem, que eu sou bem remunerada, que eu já estou nele há mais de 15 anos e que é um trabalho que me faz uma satisfação incrível, para eu fazer uma outra coisa que eu estou começando agora? Mas ela, de tanto escutar, ela entrou numa de, puxa, eu estou me acovardando, eu não estou encarando o que a vida está mostrando. E ela trouxe essa informação no campo. E foi super interessante que no campo mostrou que as coisas elas podem conviver de forma paralela. Ela não precisa largar o emprego dela para começar um outro trabalho como terapeuta holística. Ela pode fazer um bico. Ela pode continuar no trabalho dela durante o dia, à noite ela pode fazer alguns atendimentos ou final de semana. E aí ela pode ir brincando, ela pode ir fazendo isso de uma forma paulatina e crescente. Mais adiante, se for o caso, aí sim, ela pode abrir mão desse trabalho. Mas o que mostrou no campo é que ela estava super bem no trabalho dela, que os empregadores dela gostavam muito dela, então ela sair de lá, ela iria fazer falta, ia fazer mal para ela, inclusive para o bolso dela. E quando ela percebeu, que ela visualizou que aquele cavalo que representava o emprego dela, o trabalho dela e a satisfação dela, ela deu uma aliviada, ela falou, cara, isso não tem preço, isso aqui foi simplesmente espetacular, porque de repente eu estava num conflito interno muito grande. E aí eu aproveito para te trazer uma outra percepção, ou quem sabe uma outra ferramenta. O quanto que você está comprando o ponto de vista dos outros. Porque muitas vezes a pessoa olha para você e fala, nossa, acha que você está feio, eu acho que você está gordo, eu acho que você está enrugado, eu acho que o seu cabelo não está legal, eu acho que no seu óculos tem que trocar. As pessoas dão muito palpite. E às vezes, se você não está fortalecido, você acaba comprando esse ponto de vista dos outros. E aí a coisa não prospera, a coisa não vai para frente. Por quê? Porque de repente você está indo contra você mesmo. Como seria se você fosse você e seguisse adiante a sua própria energia? Olha, de repente eu me baixo. E, de repente, isso tem a ver com a sua autoestima. De repente, ok, que alguém diga que você está bonita, que você está bonito, que você é isso, que você é aquilo, ok. Mas não que essa pessoa direcione. Isso é desempoderamento. E dentro das ferramentas com as quais eu trabalho, nós podemos fazer tudo, menos desempoderar as pessoas. Não interessa, porque, veja bem, se não existe escolha certa nem escolha errada, tudo que você fizer e for coerente e estiver congruente com você, está perfeito. Então, de repente, você é baixinho, gordinho e diferente, ou sei lá, o que seja. Mas esse é seu tipo físico, esse é o biotipo, é a maneira como você se coloca, é a maneira como você se porta. E aí está muito bom, é esse o ponto. Não dá para todo mundo ter o mesmo padrão. Eu fico olhando agora a questão da harmonização facial, nada contra, eu acho maravilhoso. Em algumas pessoas faz uma mudança incrível, fica perfeito, maravilhoso. Mas lá atrás, nós olhávamos para determinadas pessoas e a gente já sabia que fazia plástica, porque estava tudo esticado. Agora você olha, está todo mundo bocudo, nariz afilado, sobrancelha feita, está tudo perfeito. Ok, maravilha, que coisa boa que a tecnologia e a medicina, a estética avançou maravilhosamente bem. Para algumas pessoas funciona e fica super legal, mas para algumas pessoas, não sei se é também o excesso de produtos que foram utilizados ou o excesso de profissional que foi, talvez exagerou, nós temos algumas pessoas que elas ficam completamente descaracterizadas, é como se elas perdessem a identidade. Algumas não, ficam lindas e maravilhosas e muito mais interessantes. Então, de repente, será que essa harmonização é para todos? De repente, sim. Teoricamente, sim. Mas será que todos têm que usar por conta do modismo? Então,
essa é uma reflexão que eu trago aqui para vocês. De repente, o que é que realmente vocês querem se mostrar para a vida, para a sociedade, para o mundo, mas principalmente para você? Como é que você se sente diante dessa circunstância? Mas vamos voltar lá para nossas constelações, que é lá onde eu estou querendo trazer mais e mais conhecimento para vocês. Então, dentro desse processo, é muito interessante porque existem também alguns segredos de famílias que não são revelados. Por exemplo, às vezes o avô ou algum antepassado teve algum processo criminal, ou já foi preso, ou de repente já teve envolvimento com drogas, ou de repente já teve algum outro tipo de envolvimento com questões ilícitas e que de repente essa família, talvez para proteger as gerações futuras, elas acabam escondendo. E na constelação tem uma coisa que é muito interessante. Tudo aquilo que a gente nega ou esconde aparece para que a gente possa incluir. Então, na constelação, nós não excluímos nada, nós incluímos tudo. Então, se eu tive algum parente lá atrás que foi traficante, que foi preso, ou que matou alguém, ou que teve loucura, ou que seja, eu falo, olha, realmente, na minha família tem um pouco de tudo. E, na verdade, se a gente for olhar, as famílias são praticamente as mesmas, né? Só mudam de endereço. Então, todos nós temos problemas com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou com a cunhada, ou com o cunhado, ou com o filho, ou com o neto, e por aí vai. E esses problemas, eles têm um padrão repetitivo. E essa que é a grande sacada. Quando você começa a fazer as constelações, qualquer membro da sua família, quando eu me realinho e me coloco novamente no meu lugar, eu também realinho o sistema, porque é tudo sistêmico, né? Eu sou o terceiro filho, o outro era o primeiro, o outro é o último. Mas se eu mexo na estrutura da família, as coisas tendem a ficar dentro do seu lugar. É simplesmente maravilhoso, simplesmente espetacular. Eu vou trazer aqui mais um relato de caso que eu particularmente fiquei muito feliz em poder ter atendido. Foi de uma garota de 8 anos. A mãe me ligou dizendo que a garota estava tendo algumas questões ah, na escola, um pouco de bullying talvez, uma menina linda, maravilhosa, e ela estava entrando num processo de automutilação, ela estava se cortando, então ela veio com um casaco, manga comprida, os pais haviam se separado, então ela ficava um tempo com o pai, outro tempo com a mãe, e ela estava vendo fantasmas. Então ela estava bastante insegura. Nisso ela já estava fazendo terapia, também já estava indo para o psiquiatra e estava tomando tarja preta. E aí eu fiquei bastante emocionado, porque assim, mexido, digamos, né? Com uma garota de 8 anos, eu sou pai, tenho 3 filhos, e a minha mais nova tem 25 anos, então eu sinto o maior prazer em poder atender crianças, idosos, as pessoas de forma geral, e dar a minha contribuição. E aí nós fomos para o campo. E eu perguntei para a mãe se ela queria entrar junto. Ela falou, não, só se a minha filha quiser. E a filha falou, não, mãe, eu consigo fazer sozinha. E ela entrou e os cavalos foram tão generosos com ela. E nós trabalhamos todas essas questões relativas à depressão, relativas à medicação que ela estava tomando, relativas à circunstância de ficar na casa do pai, na casa da mãe. Essa questão dela estar vendo fantasmas, dela estar vendo entidades e não estar sabendo lidar com isso. Nós fomos trabalhando todas essas questões e ao final ela começou a visualizar uma mudança, uma solução dentro dela, simplesmente espetacular. E foi muito bonito que no final ela ficou tão feliz, ela me deu um abraço e a mãe dela começou a chorar de felicidade em ver que a filha estava voltando ao padrão normal dela, né? Que ela estava passando por um momento mais, talvez assim, desafiador da vida. Então, é muito interessante quando a gente percebe que nós temos uma metodologia na qual nós podemos utilizar para crianças, para adultos, para idosos, e tudo isso flui de uma maneira muito interessante. Inclusive, para quem é cadeirante ou tem alguma outra até medo mesmo do cavalo. Se for o caso, a pessoa não quiser entrar junto comigo no local onde estão os cavalos, eu vou ficar ali de olho. Um olho na missa e outro olho no padre, né? Eu estou com um olho no cavalo, um olho no meu cliente e estou percebendo tudo que está acontecendo. Mas se de repente essa pessoa não se sente à vontade, nós podemos ficar ao lado, na cerca, ou eu fico dentro junto com os cavalos e a pessoa fica do lado de fora. No caso dos cadeirantes, a mesma coisa. A gente pode deixar a cadeira de rodas próxima e no caso lá onde eu atendo, é interessante que nós temos uma espécie de, como fosse um primeiro andar. Então a gente deixa o cadeirante aqui em cima enquanto nós estamos trabalhando aqui
embaixo. E nós temos, assim, vários e vários depoimentos sobre essas questões. Vou trazer aqui para vocês mais um relato de um empresário que eu gostei bastante. Primeiro veio a esposa dele fazer a constelação sistêmica com cavalos comigo. Ela tinha tido um trauma no passado, havia caído do cavalo e ela estava com medo de voltar a montar. E ela gostava muito de montar, era uma coisa que deixava ela muito mais solta, mais livre, mais alegre, e ela queria retornar. E ela veio. Quando ela veio, que nós fizemos todo o trabalho, e ela saiu de lá super feliz, puxa vida, vou voltar a montar, cheia de esperanças e novos sonhos, ela me falou, olha, eu queria muito que você atendesse o meu marido. Eu falei, puxa, a nossa agenda já está lotada para hoje, não tem como. Ela, puxa, não tem como trazer ele agora no almoço? Eu falei, bom, só se eu apertar aqui a agenda, a gente vê de uma maneira como trazer essa questão. Ela falou, sim, eu vou ligar para ele. Ligou e ele veio. E quando ele veio, ele trouxe uma questão bastante interessante da empresa dele. Estava havendo um conflito entre o departamento de marketing, o departamento de vendas e os fornecedores. E ele não conseguia entender aonde isso estava acontecendo. Bom, a gente começou o trabalho e os cavalos que representavam toda essa situação dentro do cenário, eles meio que não conversavam entre eles. E daqui a pouco, de repente, um cavalo se deita, simbolizando uma morte ou uma falta de força. E eu perguntei para ele, o senhor perdeu algum colaborador esses dias? Ele falou, nossa, como é que você sabe disso? Eu falei, olha, o cavalo está mostrando aqui para mim que existe uma possibilidade, então a gente está aqui para explorar isso ainda mais. Aí ele falou, nossa, acabei de perder o meu braço direito, fazem mais ou menos 3 meses, a nossa empresa está em luto. Eu falei, que bom, então seria interessante que nós pudéssemos, que o senhor principalmente pudesse honrar e reverenciar esse cidadão, colocar uma foto dele numa sala. Não, a gente já fez isso, está tudo jóia, uma vez por semana a gente reúne as pessoas e faz e acontece. Ok, mas as coisas não mudavam. Então, uma das coisas que nós percebemos é que, como esse CEO, esse dono da empresa, ele gostava muito desse funcionário que era o braço direito dele, ele morreu, acho que por um ataque cardíaco, algo nesse sentido, um rapaz jovem, inclusive, menos de 40 anos, os outros vendedores não se sentiam capacitados para sobrecriar, para fazer mais além do que aquele já fazia. Então, eles estavam meio que acomodados. E aí nós começamos a trabalhar as questões. Vamos oferecer um passeio para o Pantanal, vamos oferecer um passeio para a Disney, vamos, sei lá, oferecer algo para que esses funcionários possam se motivar e superar as vendas. E nada acontecia. Vamos para o marketing, a mesma coisa não acontecia. E os fornecedores, que ele acreditava que era onde estava o grande problema, que eles não estavam repassando para os marqueteiros e tampouco para vendas, não tinha nada a ver com a história. Quando ele percebeu que não havia essa mudança e que mesmo ele fazendo vários prêmios ou várias ofertas para motivar a empresa dele, ele percebeu que uma das questões que estava pegando é que ele estava em luto, a empresa estava em luto em função da morte desse funcionário. E aí nós fomos conversando, fizemos algumas falas sistêmicas, harmonizamos o campo, e ele foi percebendo tantas informações que ele, como o CEO, não estava percebendo, porque as pessoas filtram todas as informações, chegam no máximo na diretoria, mas não chega lá no Big Boss, né, no chefão. E aí ele falou, nossa, eu não sabia, não fazia ideia da quantidade, da qualidade da informação que a gente pode obter com esse trabalho. Aí nós conseguimos continuar o trabalho mais um pouco. Lá para as contas ele falou, não, chega, eu acho que eu já vi mais do que suficiente nessa sessão. Eu vou agora para a minha empresa porque eu tenho muita coisa para resolver e para fazer. Eu tenho que agir. E de lá ele já saiu ligando para as pessoas, convocando uma reunião para fazer uma série de intervenções. Então, pensa assim, gente, olha a aplicabilidade dessa ferramenta no meio empresarial. A maioria dos CEOs, eles vivem de uma forma mais isolada, eles não têm tanto acesso ao que acontece no chão da fábrica, e eles podem também trabalhar extratos da sua companhia. Eu posso trazer a moçada do chão da fábrica, eu posso trazer a diretoria, eu posso trazer os gerentes, eu posso trazer os vendedores, eu posso mesclar, dependendo dessa situação. Eu também trabalho com outra metodologia, que é a aprendizagem assistida por cavalos, na qual o CEO ou, de repente, o RH, o setor de recursos humanos, me procura e fala, olha, nós temos um problema na empresa, é esse e aquele. E aí nós fazemos
criamos uma metodologia ou um exercício com os cavalos para que os setores possam ver aonde é que existe uma falha ou um gap, uma lacuna, onde a gente possa trabalhar. Porque ali o mais importante não é dizer que o setor X está errado e o setor Y está certo. Não, é uma equipe. Quando um ganha, ganham todos. É igual futebol. Não interessa quem fez o gol. O importante é o placar. Deu 1-0, ganhou. Quem fez o gol foi fulano, foi ciclano. Foi um gol contra. Não interessa. O que interessa é o placar. E numa empresa, o que interessa são os resultados. É a venda, é o dinheiro que entra, são as questões que estão sendo trabalhadas ali. E nesse trabalho em equipe é muito, mas é muito interessante de você perceber como as pessoas se surpreendem ou elas mesmas se superam. Porque, às vezes, quando você dá um desafio para aquela pessoa ou para aquela equipe, você percebe como é que eles interagem, eles vão ter que conversar com eles, como é que eles vão executar aquela atividade, aquela tarefa, e eles vão trabalhando essas questões e você, de fora, por exemplo, o SRH pode estar assistindo isso de fora, de repente... o próprio CEO, às vezes é interessante ele estar junto percebendo, mas às vezes ele estando junto, ele também pode inibir o grupo. Tudo isso a gente vai estudar de uma maneira mais detalhada. Mas aqui o que eu queria deixar muito claro para vocês é a profundidade dessa ferramenta, da gente poder utilizar ela em questões de luto, e nas empresas, nas escolas, nas famílias, nos relacionamentos, e perceber como que as coisas acontecem, porque é tão interessante, porque quando a gente está só conversando, por exemplo, eu estou falando da minha ex-mulher ou da minha mulher atual, e eu fico naquela conversa, é a minha percepção, é o meu interessante ponto de vista. E aqui eu vou trazer para vocês uma ferramenta do Access que é muito legal, que é o interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho meu ponto de vista, interessante ponto de vista que você tem o seu ponto de vista. Às vezes, o que é que acontece? A gente está mais interessado em ganhar o ponto de vista do que ser feliz ou livre. Então, eu fico brigando com você para mostrar que eu estou certo, que você está errado. E fica nessa briga, às vezes política, às vezes religiosa, às vezes existencial. Isso vai levar a quê? A nada. É como se eu olhasse aqui no chão, aí eu estou vendo ali um 6. Mas você que está aí olhando para mim, você está vendo um 9. O que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. De onde você está vendo 9. De onde eu estou vendo um 6. Não adianta a gente continuar discutindo, porque isso é um interessante ponto de vista. De onde você está, a tua referência vê um 9, a minha vê um 6. Então, de repente, diante de um interessante ponto de vista, não vale a pena a gente ficar discutindo. E é isso que a gente às vezes observa nas equipes, nas empresas. Esse setor é melhor do que esse aqui é pior do que o outro. Não, esse aqui é o que pensa, esse aqui é o que faz. E se nós estamos numa equipe, o que é que nos interessa? Que haja sinergia, que todo mundo trabalhe para que o trabalho saia mais fácil e rápido e bem feito, para que a gente possa trazer mais lucratividade para a empresa. Esse conjunto de informações é muito, mas é muito interessante. E eu também estou abrindo uma mentoria, pode ser individual ou em grupo, na qual nós vamos fazer aproximadamente 5 eventos. Então, a pessoa vem ou o grupo vem, a gente trabalha aquela questão, a gente encaminha aquela questão, dali sai uma série de atividades, esse grupo ou esse indivíduo vai para casa, vai para o campo, implementa todas essas questões e depois de 1 mês ou 2 meses, esse grupo ou esse indivíduo volta para que a gente possa dar sequência. E aí a gente está utilizando a inteligência animal, a inteligência e a sensibilidade dos cavalos para trazer muito mais conforto e clareza para as nossas vidas. E para a gente terminar, eu queria dizer para vocês que os cavalos têm um coração 5 vezes maior do que o nosso. E que quando nós estamos próximo do cavalo, entre 3 a 6, alguns autores chegam a falar 9 metros, você entra numa coerência cardíaca junto com o cavalo. Os batimentos do cavalo vão trazendo mais tranquilidade. Então, só o fato de você estar ao lado do cavalo já vai te trazer mais tranquilidade, mais repouso, mais calma. E a partir daí, com esse espírito, fica muito mais fácil de você visualizar as demais questões. Para lembrar vocês, as minhas redes sociais, Robson.Sereno no Instagram, Robson Sereno Coach no Facebook e Robson Sereno Coach também no YouTube. Lá nós temos aproximadamente 1.300 vídeos dos mais variados assuntos. E se você deseja mais informação, se liga nas redes sociais e aqui todas as quintas-feiras pela manhã a gente vai ter um bate-papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!